Pode sentar, querido, e vamos para a nossa reflexão de hoje. Deixa eu só virar aqui. Hoje nós vamos cuidar de fazer a segunda temporada da série. A segunda temporada da série, O Deus que Jesus Conhece. Quem se lembra da primeira temporada que a gente fez em fevereiro? Alguém se lembra de algum resquício dessa série? Eu não vou te constranger, não vou perguntar, fica tranquilo, tá bom? Mas só perguntar se você se lembra, né? Vai que você se lembre, né? Mas eu quis trazer de volta porque tem outros aspectos de Deus que eu acho que são muito relevantes para nós entendermos a pessoa de Deus, né? A nossa cultura, a gente precisa entender que na nossa cultura, ou seja, onde a gente vive, quando conversa com as pessoas, o personagem Deus e Jesus, ele está no imaginário coletivo. Então, você fala Jesus e fala Deus, todo mundo sabe do que você está falando, pelo nome, pelo substantivo, pelo nome próprio. Mas quando você pede para explicar, você pode ter duas pessoas que caminham na mesma comunidade há muito tempo e elas vão explicar Deus completamente diferente, de forma completamente diferente. Para algumas pessoas Deus é um espírito benigno. Para outras pessoas é um ser iluminado, evoluído, que veio à Terra, Jesus, que Deus é só luz, é espírito, é um velhinho de barba branca, enfim, você tem várias definições. E isso é muito complicado, porque a imagem que todos nós temos de Deus é um somatório das ideias passadas de geração em geração, o que falaram para a gente sobre Deus, o senso comum sobre a divindade. O que seria um Deus? Todo mundo tem uma ideia do que seria um advogado. O que é um advogado? Todo mundo tem uma ideia. O que é um advogado? Né? Todo mundo tem uma ideia. Então você faz uma ideia, né? Só que assim também Deus. Todo mundo faz uma ideia de que é pastor. Malandro, salafrário, sem vergonha, né? Todo mundo faz a ideia do que é pastor. E essa ideia, é difícil você tirar isso. Você tem que andar perto da pessoa, de um pastor decente, para você perceber que o cara não está interessado no seu dinheiro, não está interessado em tirar proveito de você, se interessado no seu desenvolvimento, em que você se torne mais parecido com Jesus. Essa é a função de um pastor. Mas só que o que você vê na mídia, o que te contaram, os causos que te contaram. Você quer ver uma história legal? Para você ter uma ideia de como que é o senso comum. Faz um ano hoje que eu e a Sabrina estava no Magic Kingdom. Faz exatamente um ano. E quando na preparação para a viagem para os Estados Unidos, eu estudei muito, ouvi muitas coisas, muitas pessoas. E ao mesmo tempo que eu estava fazendo uma aula, tinha uma pessoa apresentou um negócio assim para a gente. Falou assim, olha, essa aqui é uma pessoa que se preparou para a viagem. Então ela não pegou fila no parque, ela não estava com criança, ela fez o roteiro de adulto, e ela não pegou fila, pegou o máximo de fila, foi 30 minutos num certo brinquedo, e pá. Agora eu vou te apresentar aqui uma influência, uma menina que tinha mais de milhões de seguidores, e ela gravando dentro da Disney, falou assim, esse lugar aqui é uma loucura, esse lugar aqui, olha, é um desperdício de dinheiro vir aqui. Eu cheguei aqui às 10 horas da manhã, tem fila para tudo quanto é lado, fiquei 2 horas na fila para ir para o brinquedo, não consegui almoçar em lugar nenhum, e agora estou indo embora e nunca mais volto aqui. Ao mesmo tempo você tem uma pessoa que foi preparada para poder ir, que conheceu onde ela estava botando os pés, e por outro lado você tinha uma pessoa que chegou de paraquedas às 10 da manhã num parque da Disney. Quem chega às 10 da manhã num parque da Disney, você mora em Orlando, tem passe anual para você entrar e sair quantas vezes você quiser, porque nenhum ser humano natural, decente, inteligente, vai chegar no parque da Disney às 10 da manhã. Você não vai fazer nada às 10 da manhã. Você tem que chegar no parque da Disney às 7 da manhã. Porque o parque é das 9 da manhã. Entendeu? Porque quando você chega, o estacionamento do trem é um estacionamento, 2 estacionamentos do Dom Pedro, mais ou menos, 2 a 3. Então, se você chegar chegar às 10 da manhã, você vai parar lá atrás. Aí você vai ter que andar 2, 3 estacionamentos do Dom Pedro até chegar na porta do parque. Aí você vai enfrentar a fila. Aí você vai ver todo mundo já nas filas e tal. Não dá. Mas o senso comum eu vou para um parque. Então as pessoas põem na cabeça o senso comum, vou para um parque, chega lá e tem esse tipo de decepção. Com Deus funciona a mesma coisa.
A gente tem uma ideia, meus avós falaram, minhas professoras falaram, por isso que eu prezo muito para nossas crianças aqui. Se você perceber, a minha oração para os nossos pequeninos é que elas cresçam aprendendo a amar o Senhor. Por quê? Porque não é teologia que vai fazer os pequenos, quando crescerem, se relacionarem com Deus. É o amor pela comunidade e o amor por Jesus. Então eu tento sempre e oro para os nossos pequeninos para que eles amem o Senhor, para que eles cresçam com um ideal na sua mente, um ideal coletivo de que Deus é uma pessoa digna de ser amada e não de ser temida. Então, quando a gente tem esse ideal de Deus, a gente junta ideias passadas de gerações em gerações, senso comum sobre divindade e uma pitadinha de narcisismo. Que se eu funciono assim, Deus também funciona assim. Se eu amo dessa forma, Deus também ama dessa forma. Simples assim. Se eu não faria isso nessa circunstância, Deus também não faria. A gente bota uma pitada de narcisismo, bota nesse caldeirão e surge quem? Surge o Jesus customizado. Um Deus pautado na minha imagem e semelhança. Só que esse Deus não tem nada a ver com o Deus que Jesus conhece, porque Jesus nos apresenta algo ao longo da sua vida, ele apresenta um Deus muito diferente do imaginário coletivo. Ele o chama de paizinho e diz que seu coração se derrete, sobre o que seu coração se derrete e sobre o que ele fica cheio de ira. É sobre isso que essa série trata. Na primeira temporada nós falamos que Deus era bom, que Deus é digno de confiança, que Deus é generoso, amoroso e se autossacrifica. Foi o que nós falamos na primeira temporada. Na segunda temporada, eu quero começar falando que o Deus que Jesus conhece é santo. O Deus que Jesus conhece é santo. E aí eu quero que você acompanhe um texto comigo. Texto de Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos, tá? Diz assim: suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Hoje em dia talvez tenha, né? Na época da Bíblia não tinha. Se vocês não são corrigidos como acontece com todo filho de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Pulando para o versículo 10. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Versículo 29. Porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Agora algumas coisas começaram a se revelar dentro de você. Você que é do partido do Deus é bom o tempo todo Deus é bom, falou, que negócio é esse? Deus é fogo destruidor, rapaz. Que negócio é esse? Agora, se você é do outro partido, não é partido político, tá? Do lado. Se você é do outro partido, quando você viu essa frase aqui, você já pensou assim, agora as coisas vão entrar no eixo. Acabou esse negócio de massas e vinho, acabou essa palhaçada. Santidade nesse povo, o que é isso? O que está acontecendo? Está na hora dessa igreja ser mais dura e mais firme. Está na hora de uma palavra de autoridade. Está na hora de algo acontecer nessa igreja. Essa igreja está muito soft. Está muito mole. Isso desperta o lado religioso dentro de nós e desperta também o lado filhinho querido. Porque a tendência das pessoas numa igreja como a nossa, que prega o evangelho da graça, o evangelho do reino, é você achar que Deus não se importa com o seu pecado. É você achar que você pode continuar com o seu pecadinho de estimação e está tudo certo quanto a isso. Porque aqui eles não falam de mudança de comportamento. O pastor nunca apontou o dedo na cara de ninguém falando ou você muda ou sai. Então, é aqui que eu posso habitar com o meu pecadinho de estimação na coleira, meu pet, e vamos viver a vida. Só que quando a gente lê textos como esse, suportem o sofrimento com paciência. Ai, como assim?
A vida com Deus não ia ser uma vida doce, doce, doce como mel? Eu não ia ter vitória? Como assim suporte o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo? Castigo? Os psicólogos arrepiam agora, hein? Castigo? Como assim? Não pode castigar o filho. Vai traumatizar a criança. Espera aí. Você entendeu o texto? Olha que interessante. O autor de Hebreus está dizendo para aquele povo, olha só, suporte o sofrimento, aguenta a onda, viu? Porque o sofrimento que muitas vezes você passa é como se fosse um castigo de Deus para a sua vida. E o castigo não é uma coisa ruim. O sofrimento de vocês, ou seja, o castigo pelo sofrimento, ou o sofrimento pelo castigo, mostra que Deus está tratando como filhos, ou seja, quando você sofre determinados tipos de dor e sofrimento, é um sinal claro de que Deus está tratando na sua vida. Recalibre as coisas na sua cabeça aí. Deus é o Pai por excelência. Você tem que ressignificar a paternidade a partir do que Deus ensina, não a partir dos pediatras, psicólogos, antropólogos, filósofos, xenófobos, sei lá o que, mais nome. Você tem que ressignificar a partir de Deus, porque nós somos cristãos, aprendendo com Deus a ser gente de verdade. Então eu preciso aprender com Deus. Então quando Deus fala, peraí, o castigo no filho é a prova de que eu estou amando e estou moldando ele? Os pais, disciplina positiva, já arrepia agora. Como assim? Como é que funciona isso? Nós precisamos começar a ver isso, e entender isso, né? O sofrimento mostra que Deus está tratando, porque não existe filho que não seja corrigido. E Deus, se é pai por excelência, Ele vai corrigir os seus filhos. Se vocês não forem corrigidos, se vocês não receberem um não de Deus, se vocês não receberem uma limitação de Deus, se não passarem por um desertinho na sua vida, um probleminha, é sinal que Deus não está cuidando de vocês, sinal que vocês não estão com Deus, vocês estão com o outro lado. O outro lado é da vida mansa, entendeu? O outro lado é da vida tranquila. A jaula de grade aberta. E aí fica aberto lá, e você fica achando que você está na sacada do apartamento. Quando fechar a grade, já era, fechou, já era, foi, entendeu? E aí, isso é muito bom para a gente pensar. Os não religiosos começam olham para essa última frase, porque a verdade, nosso Deus é fogo destruidor. Fala assim, isso aí devia ter riscado da Bíblia, porque não pode ser, Deus é amor. E os religiosos olham para esse texto e falam, agora nós vamos colocar as coisas no lugar. Só que estão errados, tanto os não religiosos como os religiosos, quem enxergou dessa forma, quem enxerga dessa forma, eles não estão certos sobre o Deus que Jesus conhece. Porque o texto está falando sobre santidade. O Tim Keller, ele fala assim, a santidade de Deus significa que Ele é infinitamente, inabalavelmente e imutavelmente puro. Ele é perfeito em tudo o que Ele faz e está completamente separado do pecado. A santidade é a excelência moral de Deus e sua majestade transcendente. Prestou atenção no que o Tim está falando? Ou não? Não conseguiu pegar? Olha só, o Tim está dizendo que a santidade significa que Deus Ele não consegue comutar com o pecado, Ele é a excelência moral, então tudo que Deus faz Ele é perfeito e é moralmente aceitável, e Ele não comunga com o pecado, Ele não tem intimidade com o pecado, Ele não passa a mão no pelo da ovelha por causa do pecado, Ele não tem relação com o pecado, tudo que Ele faz é separado do pecado. Deus não tem nenhuma ação sobre nossa vida, sobre a sua vida, sobre a minha vida, que tenha a ver com o pecado, tudo bem? Então Deus tem um nível moral e de santidade muito acima do que a gente está acostumado, que a gente não consegue atingir. E o que quando eu entendo que Deus é santo, o que isso gera na minha vida? Isso gera em nós duas coisas muito interessantes. Olha só. Primeiro, gera constrangimento e segundo, correções. Por que gera constrangimento? Quando eu olho para a minha vida, para o meu pecado de estimação que eu trago junto comigo, isso me faz pensar, cara, Ele me amou mesmo assim. E o amor dele me constrange. Porque mesmo eu estando em pecado, vivendo uma vida de pecado, com os meus pecados de estimação, Ele me amou. Ele me resgatou do império das trevas e me trouxe para o reino dele.
e falou, cola comigo que você passa de ano. Vem comigo que eu vou te ensinar como é que vai viver de verdade. Saca só que impacto que isso vai ter na sua vida cotidiana. Preste atenção nisso. O segundo movimento são as correções, e é aí que o bicho começa a pegar. Preste atenção nisso. Aí que o bicho começa a pegar. Por quê? Porque algumas correções são pacíficas. Deus chega, se aproxima e fala assim, ó, esse comportamento teu aí não rola. Trata de mudar. Fechou? Saia um pouquinho maior, por favor. Shortinho, melhor. Beleza? O que eu criei protege. Não é para ficar mostrando para todo mundo. Tem ocasiões, movimento e movimento. Está na praia, biquininho, fechou. Ok. Mas você não vai sair de biquíni na 13 de maio. Tem que ter pudor. Então Deus começa a mudar alguns comportamentos. E aí para você, talvez, e para mim, beleza, fechou Deus, estamos juntos. Fechou. Ok. Aí Deus começa a falar, essas são as correções pacíficas, aquelas que tocam no teu coração, você fala, fechou, estamos juntos. Estamos juntos, é nós. Fechou. Ó, vamos mudar de vida? Trata melhor sua mãe e seu pai. Fechou? Honra teu pai e tua mãe. Larga de ser grosso. Larga de ser grossa com ela. Fechou? Fechou, Deus, estamos juntos. É nós. Beleza. Só que tem um outro lado. Tem as correções que são sofridas. Tem as pacíficas e tem as correções sofridas. Que é de convencimento difícil. E isso é subjetivo. Por exemplo, quando Deus falou para mim, Rodrigo, tudo que você ganhar, você tem que dar 10% para mim, tá bom? É dízimo, eu ensinei isso, eu que ensinei isso na Bíblia, e você vai ser generoso dando 10%. Para mim, fechou, Deus, estamos juntos. É nós. Nunca tive problema com isso. Desde o primeiro momento que eu entendi que Jesus era o caminho para a minha vida, nunca tive problema com isso. Eu conheço gente que está há mais de 30 anos na igreja e não consegue até hoje. Não consegue lidar bem com dinheiro. Não consegue. Para algumas pessoas, eu falo assim, sabe essa vida louca aí? Sexo toda hora? Parou, acabou. Não foi para isso que eu criei o sexo, não. Sexo é dentro de uma relação de compromisso, profundidade a longo prazo, chamada casamento. Estamos juntos? É assim que vai rolar. Para algumas pessoas, fechou, pai? Estamos juntos, estou aguardando meu prometido e minha prometida. É nós. Para outras pessoas falam, mas Senhor, mas Deus, como assim? Porque não consegue ficar sem. E aí começam as coisas a acontecer. Estão entendendo? É subjetivo. Algumas coisas para alguns vai ser fácil, outras coisas para outros vai ser difícil. Mas o fato de ser difícil para você não significa que Deus mudou de ideia. Para Deus continua sendo errado, para Deus continua sendo algo que não vai te fazer bem. E Ele continua testando isso para você, para a sua vida. Por quê? Porque Ele é santo. E Ele se opõe a tudo que te faz mal. Ele se opõe a tudo que vai te deteriorar, a tudo que vai detonar a tua vida. Ele vai se opor sempre. Deus vai ser assim. Sempre. Entendeu? Então, cada um tem uma área mais dolorida. Por causa de traumas da criação, por causa de traumas na adolescência, por causa da educação que teve. Eu conheço um pastor muito amigo meu, que ele é nordestino. E ele veio para cá já faz muitos anos, mas a cultura de crescimento dele nordestina atrapalhou muito o casamento dele, porque ele era um macho alfa. E a mulher não podia contradizer ele. E quando a mulher falava e contradizia, nossa, dava um BO danado. Por quê? Por causa da cultura que ele foi criado. Até isso ser transformado na vida dele, demorou bastante. Então, a cultura em que a gente é criado. Experiências boas e ruins. Então, as correções sofridas, quando não entendidas, geram distorção da visão sobre Deus. E aí você cria um Deus customizado. Não, mas meu Deus não pensa assim, não. Deus não quer que a gente ame as pessoas? Se eu amo alguém, estou numa relação íntima com ela, de longo prazo, que problema tem eu fazer sexo com ela? Deus não é amor? Percebe? Está tudo certo. Com Deus errado. Porque você não pega o princípio pelo qual Deus criou o ser humano. Você só pega que Deus é amor, então se eu estou amando alguém, e o nosso sexo é uma demonstração de amor, Deus está de acordo. Entende? Você pega o amor de Deus como sendo o princípio máximo, e não o propósito da criação de Deus como princípio máximo. Tudo tem um começo, menos Deus, mas tudo tem um começo.
Nós tivemos um começo. Qual é o nosso começo? Qual é o nosso propósito? É a partir daí que eu começo a entender o ser humano. E aí, como eu não consigo entender, a gente tem duas narrativas populares que a gente olha para Deus. A primeira é a narrativa do Deus zangado. A narrativa do Deus zangado. Deus, quando eu não entendo Deus, eu vou para uma dessas duas narrativas, são as mais populares, o Deus zangado ou o Deus ursinho de pelúcia. O Deus zangado. O Deus zangado é aquele que está irado com todas as suas ações, porque você nunca vai atingir o nível de perfeição dele. Ele está bravo pra caramba contigo, meu irmão. E ele vai cobrar, ele está com uma lupa de lente de aumento em cima da tua vida. E se você pisar fora do pinico, meu irmão, o bicho vai pegar. Porque Deus é fogo consumidor, aleluia. Deus não dá mole para ninguém. Deus abomina o pecado. Essa é a narrativa do Deus zangadão. Deus abomina o pecado, Deus não quer saber. Se você pisar fora, Deus vai cortar o cerol, vai passar e acabou. Porque Deus é assim. Deus é fogo consumidor. Ele julga com grande rigor. Ele precisa, esse Deus zangadão, precisa ser estimulado e convencido a te perdoar. Ele não te perdoa do nada. Você fez besteira. Como é que você se faz as pazes com Deus? Vou ter que fazer uma promessa. Vou ter que fazer uma romaria. Vou ter que acender uma vela. Vou ter que fazer alguma coisa. Percebe? Eu preciso fazer com que Deus olhe para mim e fale, menino bom, bom cachorrinho, parabéns, toma o ossinho. Eu preciso fazer com que Ele me perdoe. Eu preciso convencê-lo a olhar para a minha vida e ver que eu estou me esforçando. Esse é o Deus zangadão. E esse não é o Deus que Jesus conhece. Deus é amor, sim. E seu amor não é condicional às nossas ações. Deus ama até os pecadores. Deus ama mesmo. Então essa narrativa do Deus zangadão não cai por terra, porque Jesus destronou ela. Agora, a narrativa que outras pessoas fogem é do Deus ursinho de pelúcia. Que Deus fofinho. Deus é bom demais. Deus não se importa com o nosso pecado. Sabe por quê? Porque Deus é pai, não é padrasto. Deus é pai. Deus não se importa com o nosso pecado. Deus, Ele quer mesmo que a gente ame e esteja com Ele. Deus é muito grande para ficar pensando em coisa bobinha. Se eu honro a Deus com finanças ou não. Se eu sou ético no meu trabalho ou não. Deus não está se importando com isso não. O importante é que Deus, Ele está comigo. Aonde quer que eu esteja. É isso que importa. Esse Deus nunca julga a gente. Esse Deus jamais castiga. E nunca, jamais, minha mãe fala assim, o meu Deus jamais levaria uma pessoa para o inferno. Você acha que Deus vai colocar uma pessoa no inferno para morrer e para sofrer eternamente? Você acha mesmo isso? Esse Deus aí não funciona para mim não. Deus é um Deus de graça, é um Deus de amor. Esse é o Deus ursinho de pelúcia. Então a gente fica migrando entre o Deus zangado e o Deus ursinho de pelúcia. Por quê? Porque a gente não conhece o Deus que Jesus conhece. Tem um autor chamado N.T. Wright que ele fala o seguinte: a santidade de Deus requer que Ele trate o pecado com seriedade, e a disciplina é uma forma pela qual Ele nos leva a refletir sua própria santidade. A correção divina é um meio de nos transformar à imagem de Cristo. Repensa suas dores, repensa o seu sofrimento. Quando você está andando fora da linha, um pai de verdade não vai deixar você solto. A Deus dará. Come a hora que quer, dorme a hora que quer, toma banho a hora que quer, vai para a escola a hora que quer. Existe o pai assim? Pode até existir, mas é decente? Não é. Quanto mais Deus. Então, quando você é apertado, está no moinho, está na prensa, como dizer, na fornalha, dizia meu avô, está na fornalha, passando dificuldade, antes de você acusar o capeta, pensa na vida. Pensa na correção de Deus. Meu relacionamento está ruim dentro de casa, está uma droga, a gente não tem sintonia mais. Por que, bonitão? Por que, bonitona? Talvez porque Deus esteja falando assim, você precisa ser melhor, eu estou te ensinando a ser melhor.
Larga de ser mal-humorado, larga de ser mal-humorada. Larga de ficar nessas picuinhas bobas, cresce, desenvolve. Conta a história que diz assim, tinha lá uma plaquinha assim, não solte o cavalo. O diabo foi lá e soltou o cavalo. O cavalo foi, entrou no celeiro, derrubou o negócio, tinha fogo, queimou a fazenda do cara. O cara ficou bravo porque a fazenda era do outro cara. Ele veio com a família dele, atirou em todo mundo, matou todo mundo da outra família. Os caras da família desse segundo celeiro, que era dono do cavalo, chamou os parentes. Vieram, mataram os parentes daqueles que estavam ali também, mataram quem estava. E aí a cidade ficou, dividiu uma contra a outra e virou uma guerra, o bagulho pegou. Aí todo mundo morreu, chegou no inferno, falou assim, por que você fez isso com o povo, diabo? Ele falou assim, eu só soltei o cavalo. Eu só soltei o cavalo. Percebe? A gente põe muita coisa, culpa no diabo, culpa no mal, e que não é bem assim. O sofrimento tem um papel na nossa vida. Então, se você está sofrendo, está difícil no seu relacionamento, talvez Deus esteja te chamando para um lugar melhor. Está difícil a sua paternidade? Deus está te chamando para um lugar melhor. Está difícil no trabalho? Talvez Deus esteja te chamando para um lugar melhor. Porque a santidade de Deus requer que Ele sempre vai tratar o seu pecado com seriedade, disciplina. Se você é compulsivo e não consegue parar de mentir, alguém te pega na mentira no trabalho, a culpa é do seu gerente? A culpa é do seu supervisor? Não, a culpa é sua que é compulsivo, que age como a mentira fosse sua salvadora. Mas Jesus te ensina a viver com integridade e verdade. Não põe a culpa no gerente que te pegou mentindo. Assume a responsabilidade, seja melhor. Porque Deus não vai passar a mão em cima do seu pecado. Estão conseguindo me entender? Está dando para entender? Beleza. Então, Deus sempre vai tratar o pecado com disciplina. E essa disciplina que Deus ele exerce sobre nós é a forma pela qual Ele nos faz refletir a sua própria imagem. Deus está sempre preocupado em nos transformar para mais parecido com Jesus. A correção divina é o meio de nos transformar à imagem de Cristo. Deus nos ama, mas Ele está realmente irado com o nosso pecado. E Ele nos enviaria para o inferno caso Jesus não tivesse entrado na história e assumisse o nosso castigo. Deus nos enviaria para o inferno se Jesus não tivesse pagado o preço do nosso pecado. Porque Deus se confronta totalmente contra o pecado. A ira de Deus sobre o pecado. Por que Deus se ira tanto contra o pecado? Primeira coisa que você precisa entender é que ira não é um acesso de raiva. Ok? Ira não é um acesso de raiva. Não é igual você estar ataque de pelanca, já viu? Quando você está daquele jeito. Isso não é a ira de Deus. Isso pode ser a sua, mas não é a de Deus. Ira não é esse ataque irracional de Deus. Não é um acesso de raiva. A ira é uma resposta cuidadosa e objetiva e racional. Ira de Deus é um desejo consistente pelo bem do seu povo, uma oposição consciente ao pecado e ao mal. Então não é um acesso de raiva contra você ou contra o seu pecado. É a ação natural de Deus contra o nosso pecado. Deus se opõe vigorosa e ferozmente às coisas que destroem seu povo. A ira é o ato justo de Deus, de um Deus santo em relação ao pecado. Está dando para entender o que é a ira de Deus? Não é um acesso de raiva, mas é uma ação pontual, objetiva, focal contra o pecado. E Deus odeia qualquer pecado. Deus se ira contra qualquer pecado. Seja pecadinho, seja pecadão. Seja do pastor, ou seja de um membro da igreja que está quieto e não faz nada. Não tem problema. Deus se opõe vigorosamente ao pecado. Só que a gente precisa começar a entender que Deus ama para purificar. O amor ama para purificar. Um amor que não é exigente, que não tem intenção de melhorar, não é um amor semelhante a Deus. A palavra no grego para o amor de Deus é agapé. E essa palavra agapé, todo mundo conhece como ágape, mas está errado. Agapé é uma palavra que reflete uma ação de Deus. Não há um sentimento de Deus. Então Deus, quando amou o mundo, de tal maneira, Ele fez o quê? Deu o seu Filho. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então a ação de amor é doação. Então Deus, Ele age. Então o amor é uma ação que quer bem ao outro.
mesmo que você não goste dela. Assim é possível você amar seu inimigo. Sua sogra, seu sogro. Não é para você gostar dele ou dela. Não tem a ver com gostar. O amor tem a ver com ter ações positivas em relação ao outro. Por isso você pode amar o seu inimigo. Deus não pediria que você gostasse do seu inimigo, não ele deixaria de ser seu inimigo. É difícil, mas é praticável. É praticável. Eu não preciso gostar dela, eu não preciso gostar dele, mas eu posso ter ações positivas em relação ao outro. E talvez uma ação positiva em relação ao outro, muitas vezes vem como um não. Um não, às vezes, é uma ação positiva. Quando uma pessoa quer entrar muito na sua vida, quando ela está ocupando um espaço demais, e aí você diz, não vai. Isso também é amor. É uma ação positiva, percebe? Amar é querer o bem do outro. Também não é um acesso de sentimento. O amor de Deus são ações em direção a nos purificar e nos tornar mais parecidos com Ele. E essas ações geram dores. O amor da verdadeira paternidade de Deus gera dor. A verdadeira paternidade de Deus gera dor. Olha o que diz Tim Keller. A verdadeira paternidade envolve disciplina. Caramba, e agora, hein? Complicou, hein? Vou ser cancelado no Instagram. A verdadeira paternidade exige limite, exige disciplina. Deus nos disciplina porque Ele nos ama e quer que sejamos santos como Ele é santo. A disciplina é um meio pelo qual Ele nos purifica e nos molda a sua imagem. Para você pode ser estranho. Você acha que Deus pegaria um chinelinho havaiana e esquentaria o bumbum do seu filho? Eu não tenho dificuldade nenhuma em achar que Deus faria isso. Não tenho dificuldade nenhuma. Porque a ação da disciplina que Ele exerce sobre nós gera dor, ou não? Você largar um pecadinho de estimação, o petzinho que você carrega há muito tempo, não dói? Dói. E aí, como é que os terapeutas se viram com isso aí agora? Se o Criador faz isso, como Pai por excelência, em quem eu tenho que me espelhar para ser pai e mãe, então eu tenho que começar a filtrar aquilo que está sendo exercitado, aquilo que eu estou sofrendo de influência para criar meus filhos ou para me relacionar com as pessoas ao meu redor. Eu tenho que começar a filtrar isso. A partir de quê? Da minha única regra de fé e prática, que é a Escritura. A Escritura tem a palavra final. Eu tenho que começar a filtrar isso. Caminhando para o fim. Deus é contrário ao meu pecado porque Ele é a meu favor. Deus é contrário ao meu pecado porque Ele é a meu favor. Se eu defendo o pecado, Deus se coloca contra esse desejo. Se eu quero manter qualquer tipo de pecado na minha vida, e eu não estou dizendo que a gente vai parar de pecar, não é isso que eu estou dizendo, porque houve um tempo em que o ser humano podia não pecar, que era o tempo de Adão, decidiu pecar. Hoje nós vivemos num tempo que é impossível não pecar. É impossível você viver, passar um dia, 1 hora sem pecar. É impossível. Mas viveremos um dia em que não conseguiremos mais pecar, quando estivermos na eternidade junto com Ele, com o corpo transformado, com uma mente transformada. Mas enquanto vivemos aqui, é impossível não cometermos pecado. Mas toda vez, cada pecado que se apresenta para nós, Deus se coloca contra esse desejo. E nós racionalizamos e inventamos desculpas para o nosso pecado. Porque eu preciso, porque é bom, como é que eu vou fazer sem isso? Porque não dá, porque é difícil. Nós vamos racionalizar a nossa necessidade por esse pecado, mas Deus não age assim. Deus continua se opondo. Por quê? Porque o pecado me fere, consequentemente ele fere a Deus que me ama. Todo pecado machuca você de uma forma ou de outra. Todo pecado. E Deus vai se opor a esse pecado sempre. Porque o pecado machuca você. Como que Ele faz isso? Através da sua graça.
Ele não exige que você tenha um comportamento melhorado, que você se vista como advogados, que você... Não, ele não exige nada disso. Não é a sua aparência, não é você querer mostrar, não, é uma questão de você entender possibilidades. Deus não ignora o meu pecado. Deus não me faz sentir mal pelo meu pecado. Isso é sua culpa e sua consciência, não é Deus fazendo você sentir mal pelo seu pecado. Deus não te envergonha para você melhorar. Isso sua mãe fez, seu pai fez, usou psicologia reversa. Minha mãe fazia isso direto com a gente. Com minhas sobrinhas, então, eu falava, você é gorda. Achando que, ofendendo as meninas de gorda, elas iam, não, agora eu vou melhorar. Vou ficar no shape. Não, Deus não é assim. Nossos pais poderiam ser assim, mas Deus não vai fazer assim, vai ficar te acusando, apontando, falando que você está gordo, que você está feio, para você melhorar, você se cuidar melhor. Deus não faz assim. Claro que Deus quer ver você bonito, cheiroso, de banho tomado, todo dia de preferência. É claro, porque você é filho dele. Mas Deus não vai usar isso contra você. Deus não usa o seu medo e a sua culpa contra você. O santo amor de Deus consome o lixo do pecado e elimina ele da minha vida. A bondade de Deus é que me leva ao arrependimento genuíno. Quando eu entendo realmente o que Deus fez por mim, o que Jesus fez por mim, da onde Ele me tirou, o Espírito Santo começa a operar dentro de mim, do meu coração, me convencendo do estágio que eu estava. E Ele começa a me convencer de que minha vida pode ser melhor, de que eu posso deixar aquelas coisas. Ele trabalha na minha vontade. Deus vai trabalhando na minha vontade. Eu decido abrir o meu coração e Ele vem e trabalha no meu coração para que eu abra o coração. É uma ação conjunta. E aí meu coração vai se abrindo e eu vou aprendendo de Jesus, essa bondade, esse amor vai me constrangendo, e eu vou então deixando algumas coisas. Por quê? Porque não tem mais como suportar diante de um amor tão grande que Ele tem por mim. Eu não posso continuar com a vida assim. E aí, se eu não conseguir, por causa de uma impossibilidade, de uma doença, de alguma coisa, eu vou procurar tratamento, eu vou procurar alguma coisa, mas eu não vou me conformar de forma nenhuma que eu tenha um hábito que machuque o coração de Deus, que me torne dependente, que faça alguma coisa na minha vida e que me tire do centro desse amor. Então Ele vai trabalhar na minha vida. Por exemplo, se eu sou afeito demais à estética, e a estética virou um ídolo para mim, a ponto de eu fazer malabarismo para poder permanecer jovem o tempo todo. Quando Jesus e o Espírito Santo começam a operar dentro do meu coração, Ele me convence que eu não preciso da aprovação das pessoas, ou da minha própria aprovação ao me olhar no espelho e me ver melhor, porque Ele já me aprovou. Então Ele começa a me convencer de que eu não preciso gastar milhões de reais ou milhares de reais em cirurgias plásticas, porque Ele me ama do jeito que eu sou, porque Ele me criou. Então Ele começa a me fazer, me tirar da dependência da aprovação das pessoas. E aí eu começo a entender que eu sou amado e amada, e então aquilo que eu buscava como ídolo na minha vida, de se manter belo, bonito, fazer peeling, fazer fio de ouro, fazer... Eu não preciso mais disso, porque eu sou amada de Deus Pai, e aquilo preenche o meu coração. Não sou contra a cirurgia não, viu? Está precisando? Faz aí, bora, tem dinheiro para pagar? Vamos nessa. Mas isso não pode ser maior do que Deus no seu coração. Não pode ser um refúgio na sua vida, não pode ser o seu salvador. Está dando para entender? A morte substitutiva de Jesus é o maior ato de graça, amor e bondade que Ele podia ter comigo. Quando eu vejo isso, isso gera libertação, convencimento por amor e não por obrigação. Eu não mudo porque agora eu sou crente. Eu mudo porque eu fui amado. Eu mudo porque Deus me amou. E eu entendo esse amor. E quanto mais na jornada eu vou entendendo esse amor, mais eu vou melhorando. Eu não cuido do meu corpo para ficar no shape. Por que eu cuido? Eu cuido porque Ele me amou. Meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu preciso perceber se eu estou fazendo dependência na comida, se eu estou afogando minhas mágoas na comida, se eu estou usando a comida como um refúgio. E eu preciso parar com isso. Então, se eu precisar buscar uma terapia, eu vou buscar. Porque Jesus me libertou disso, eu quero ser livre disso. Mas enquanto você deixar,
Cada prato de comida vai ser uma sessão de terapia, onde você vai ter êxtase comendo, vai comer um, vai comer dois. Eu lembro de uma moça, eu não aconselho isso, mas ela estava contando que uma pessoa chegou e falou assim, você está horrível, um amigo dela, você está horrível. E ela falou assim, mas por quê? Você não está percebendo, essa esfirra que está na sua boca é a 10ª. Você está comendo igual uma desvairada, você não está percebendo, você está gorda. Aquilo para ela foi um estalo. Não faça isso com as pessoas, tá? Não faça isso. Mas ela contando, aquilo foi um estalo para ela poder se cuidar e perceber o quanto que aquele momento de refeição era um momento de descarrego. Mas se eu tenho Cristo, isso tem que mudar na minha vida. Deus voluntariamente sacrificou a si mesmo para pôr um ponto final ao problema do pecado. Quebrar o seu poder e lançar fora a nossa culpa. Então Deus se levantou da morte e nos transformou em pessoas habilitadas por Cristo, pessoas que são capazes de vencer as tentações, para que eu possa, numa vida particular, ser melhor, numa vida comunitária, ser melhor. O Deus que Jesus conhece é santo, e Ele vai sempre se opor ao seu pecado. Não porque ele quer cutucar o seu pecado, mas porque aquilo que te faz mal o fere. E ele vai sempre se opor ao que machuca os seus filhos. Eu quero orar pela sua vida. Se essa mensagem incomodou você em algum aspecto, Deus cutucou você e fez você entender que precisa mudar, que precisa melhorar, que alguma coisa precisa mudar na sua vida em algum aspecto secreto entre você e Deus, eu quero orar com você. Quero pedir para você se colocar de pé, para orarmos juntos, como comunidade, como filhos de Deus, pedindo a ajuda de Deus para que possamos ser pessoas diferentes, libertos pelo sacrifício de Jesus, com a possibilidade de sermos pessoas melhores e diferentes. Vamos orar, queridos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. O pecado ronda a nossa porta e a Tua palavra diz que cabe a nós dominar. Não temos poder para dominar, mas sem o Senhor precisamos sim da Tua ajuda, do Teu auxílio. O Senhor falou no nosso coração aqui algumas verdades, algumas coisas que precisamos mudar, precisamos ser transformados na nossa vida. Então, em nome de Jesus, trabalha em nós, por nós e através de nós. Deus, purifica o nosso interior através do Teu amor. Não nos permita viver servos do pecado, não nos permita viver servos, ó Deus, de situações que nos fazem sofrer e te fazem sofrer. Pelo Teu Santo Espírito, convence o nosso interior de que somos amados, de que podemos resistir a tentações no Seu nome. Nos fortalece, em nome de Jesus. Amém. Vamos